Então aqui vai um pedaço de trivia que talvez vocês achem interessante. Eu amo Metal Gear, eu diria que é uma das minhas franquias favoritas de todos os tempos. Eu não joguei todos os jogos, eu joguei o Metal Gear Solid 1, Metal Gear Solid 2, o 5, Phantom Pain e o Ground Zeroes, Rising e Metal Gear Twin Snakes. Estou para jogar o Portable Ops e o Peace Walker também no meu emulador de PSP pelo celular. Alguma coisa de Metal Gear realmente me dá uma atração, assim, que eu acho muito legal, que eu sempre quis falar, sabe? Nem que seja não editado, só no Ramble, como eu tô fazendo aqui. Porque eu fico muito puto que eu nunca joguei quando eu era menor, quando o jogo tava na minha banca de videogames. Porque eu olhava pra capa e eu sempre achava, nossa, que capa mais genérica, o soldado ali lutando. Eu não gosto de jogo de tiro, eu não vou jogar, não. Aí eu cresci, 10 anos depois eu descobri que era uma das minhas franquias favoritas, eu nunca consegui jogar direito. Mas aí eu vi esse tal de Metal Gear Acid e eu pensei, pô, não só um, mas 2 jogos de Metal Gear que nunca foram falados, pelo menos eu não vejo ninguém falando. O que houve? Será que o jogo é ruim? Será que o jogo é bom? Ninguém conhece porque o Kojima não estava envolvido, não era o escritor? Como é que é desse Metal Gear Acid? E eu fui entender bem rápido porque ninguém fala muito desse jogo, porque é um jogo de stealth, turn-based, misturado com RPG, misturado com jogo de carta. Tipo, jogo de baralho, tá ligado? Eu pensei, nossa, isso já explica muita coisa, já explica que muita gente não vai querer jogar esse jogo, porque o sistema de Metal Gear Acid é meio bosta, eu não vou mentir não. Se não fosse o meu PC indo pra manutenção, eu teria ficado umas 2 semanas sem computador, porque os caras da manutenção não tem pressa nenhuma, eu provavelmente nunca ia terminar de jogar esses jogos. Obrigado, emulador do PSP, deixou jogar Metal Gear Acid em uma possibilidade bem menos miserável. Mas ainda assim eu acho que tem coisa o suficiente em Metal Gear Acid que é interessante, que lembra um pouco do Metal Gear Solid, no sentido de ainda é maluco e ainda tem um coração da franquia que talvez interesse alguém mais a jogar. Eu diria que um dos grandes positivos é a arte visual e a história. Tipo, olha pra isso aqui, eu vou mostrar uma das imagens que tem ali do design visual. Pô, velho, a arte, mesmo que não tenha só uns portretos animados e uma emoção, podia ter ajudado mais a ter uma pegada mais visual novel, como se fosse um Zero Escape. Podia ter ficado melhor, mas ainda assim eu acho que tá tão bonito esse detalhe dos portretos que eu acho que já ajuda bastante na apresentação visual e ficar um pouco menos entediante ter que passar textinho por textinho. Como eu disse, é um Zero Escape preso num jogo de baralho de 5ª categoria, sabe? As inconveniências do jogo são que se você estivesse jogando um Metal Gear normal, provavelmente não entraria tanto em alerta, porque tudo depende das cartas, sabe? Andar depende das cartas, atacar você tem que pegar uma carta que seja de ataque. Ai de você se você não ter feito um deck pra uma luta de boss, porque aí você só tá com as cartas merda. Você tem que equipar as armas, você não tem arma pra usar, mas também tem arma que você equipa pra você pegar outra carta depois e equipar pra usar a arma normalmente como munição. Ou seja, 2 cartas pra usar uma carta. Você tem que usar carta pra abrir porta. Isso eu fiquei muito puto, tá ligado? Tem umas missões que você precisa de cartas específicas e você só pode ter uma num baralho de 40 cartas, cara. E não tem garantia nenhuma que você pegue as cartas que você precisa, sabe? Porque as cartas elas vêm nos packs e pra você pegar as cartas, ou você pega dos caras que você derrota, e a melhor parte é essa, você não pode simplesmente passar pelo bloco onde tem as cartas, você tem que andar até o bloco onde está a carta, parar, gastar o seu turno, e aí quando você gastou o seu turno, aí você pega a carta. Olha as ideias do cara, é um negócio muito arcaico pra 2004, 2005. E o que me deixou puto também é a mesma lógica pra abrir porta, se agachar, você tem que escolher a posição que você tem que parar pra você, caso você queira ficar em uma certa posição, porque se você não tiver uma certa posição, não tem como atacar o cara que tá fora da sua mira, porque você tá virado atrás dele ou do lado dele e ele não tá no seu campo de visão. É muito inconveniente isso. Mas como foi que eu aguentei isso? Foi pela história. Então deixa eu contar um pouco da história que talvez convença você a ter mais algum interesse. A história se passa em 2016,
É, 2016. 2 anos depois de Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots, que eu não joguei, inclusive, mas, tipo, sei lá, como o jogo é praticamente uma visual novel com 14 horas de fucking cutscenes, você pode considerar assistir as cutscenes no YouTube, ter jogado o jogo. Mas não se preocupe, Metal Gear Acid se passa numa continuidade alternativa, é como se fosse um universo paralelo de Metal Gear Solid. Eu acho que nenhum dos Metal Gear Solids aconteceram, nem o 1, nem o 2 e nem o 4. Eu não tenho certeza se o Metal Gear 1 e 2 do MSX aconteceram, porque o Snake ele ainda é chamado de o mercenário lendário lá, mas nenhuma menção do Big Boss. É implicado que ele fez alguma coisa que tornou ele um mercenário incrível, mas eles não entram em detalhe, então eu acho pode ser, pode não ser. Então esse Solid Snake ele é retirado da aposentadoria para salvar os reféns de um avião que tá voando. Contra a vontade dele, ele foi sequestrado. E eles têm 24 horas até os sequestradores conseguirem os que eles querem para liberar os reféns. Senão o avião vai acabar o combustível e quando ele chegar em certa altitude, o avião vai explodir. O problema é que não só tem não sei quantas pessoas dentro, como tem um senador que é futuro presidente dos Estados Unidos. Então é isso, o Snake tem 24 horas pra ver se ele consegue fazer o que ele quer. Nem mesmo numa timeline alternativa ele consegue ter uma aposentadoria boa. Mas eu diria que esse Snake teve até uma vida boa, considerando que ele não teve o problema de Solid Snake Canon, que é envelhecer pra cacete antes da hora por ser um clone. Então ele morre aos 40 anos. Não, aqui ele tem uns 42 anos, 40 e pouco, e ainda tá jovial. Tá parecendo um pouco o Big Boss, mas isso é o de menos. O Snake, então, ele procura uma arma secreta na ilha lá, que disseram que os reféns queriam informação, que com certeza não é um Metal Gear. Com certeza, o nome do jogo é Metal Gear Acid, nenhum jogo tem um Metal Gear, todo lugar onde vai tem um Metal Gear, mas não, dessa vez é diferente, com certeza não tem um Metal Gear. Mas chegando lá, o objetivo é desarmar o criminoso e salvar o avião. O grande conflito que ele tem nesse jogo é o que ele tem um alter ego chamado Hans Davis, que foi o cientista responsável por criar o novo Metal Gear. Só que ele não se lembra disso, ele não se lembra de ninguém chamado Hans Davis, ele não lembra de ter criado Metal Gear, mas uma máquina lá identifica o rosto dele depois de fazer uma identificação facial na biometria dele, diz que ele é o Hans Davis. E aí ele vai criando meio com a síndrome de impostor, ele vai pensando, pô, eu sou um Hans Davis, eu não sou Hans Davis. Aí fica aquele negócio meio Metal Gear Solid 2 com o Raiden, se perguntando sobre o que é verdade, ele começa a alucinar ali, vê o Hans Davis falando com ele, na experiência fora de corpo, aí fica, meu Deus, quem é essa personalidade alternativa que eu tenho? Será que eu realmente sou o Hans Davis, que eu tô errado, eu tô lembrando tudo errado? Não, na verdade, ele não tinha como lembrar as coisas, porque ele não era o Hans Davis, não era verdade. É revelado que o vilão principal do jogo, ele tava implantando memórias na cabeça do Snake, usando como um cobaia pro plano de dominação mundial. Porque tendo o Snake ali do lado, ia ser muito fácil ali usar ele como uma massa de manobra. É engraçado porque o Snake, ele não acredita no paranormal nessa iteração, já que não rolou Metal Gear Solid 1. E ele não teve nada do Psycho Mantis, então a primeira interação que ele tem com a menina lá que faz coisas paranormais, a Alice, ele começa, ei, essa aqui é a Alice, Snake, ela vai te ajudar na sua missão. E a primeira coisa que eu falo, tá, mas como? Ela é uma pirralha. Não, então, eu tenho visões aqui do futuro, eu consigo usar a minha ciência espiritual para conseguir te ajudar e dar umas dicas. É uma forma fofinha de quebrar a quarta parede e dizer que cartas você precisa em alguma missão. Só que aí ele responde essa baboseira aí de ciência espiritual, que vai dar uma carta de tarô, vai puxar os amantes aí, vai dizer qual vai ser o meu signo em ascendente. O otário do caralho, ela sai chorando que ela é uma pirralha, ela fica... É bem engraçado. E o pior é que isso realmente se junta no final, já que realmente era um bagulho paranormal. Mas quando a vilã falha, ela só aceita que perdeu e morre. A história tem alguns twists bem interessantes, mas fora isso, os personagens ele não chamam muita atenção e termina de forma anticlimática. Acaba que o vilão ele consegue escapar, mas simplesmente ele, quando ele vê que não conseguiu levar o Snake junto, ele morde a língua e se mata e acabou. Fica nisso. A interação dos personagens é até legal, a Telico e o agente lá que eu ajudo o Snake pra continuar a missão até o fim, eles são legais, mas muito do meu carinho por esse Snake veio de eu já conhecer o Snake da série principal e não esse, mesmo eles agindo de uma forma similar, conseguindo ignorar um pouco, não tem o mesmo apego.
Mas a vilã, o fato da vilã ter esse negócio de conseguir trocar de identidade, se disfarçar de Hans Davis, essas coisas, foi uma take interessante. É tipo como se o vilão principal de Metal Gear 1, ao invés de ser o Liquid, fosse o Decoy Octopus, aquele cara que se fantasiou do DARPA Chief ali e morreu logo no começo do jogo. Se ele tivesse uma boss fight, se ele tivesse um envolvimento maior na história, acho que essa ia ser a forma como eles usariam. E foi interessante, apesar de tudo. Eu diria que foi legal. Foi meio frustrante o gameplay, foi. Não é aquele jogo que, nossa, eu tenho que fazer uma prioridade assim pra jogar. Não, só se você realmente for muito fã de Metal Gear, eu recomendo você jogar esse aqui. De forma alguma, seja seu primeiro Metal Gear esse aqui. Mas agora indo pra Acid 2, Acid 2 é um pouco diferente. Ele pode decepcionar o pessoal que gostou de Acid 1 por não seguir a história que o primeiro deixou. Tinha deixado algumas coisas abertas, mas o 2 é tão melhor, sabe? Tão melhor em termos de história que se foda. O gameplay já é melhor também, então eu já posso fingir que o 1 não existe. Se você falar, me dá o dinheiro e falar, tá, o 1 não existe, tá bem, o 1 não existe. Parece ser um reboot, na verdade, já que tem uns story beats similares e a Venus parece muito com a Alice, a função dela na história é quase a mesma. Então, apesar do jogo ser bom, eu acho que eu tenho menos coisa pra dizer no quesito de história. Mas no quesito de gameplay já melhorou bastante, porque passar por porta, se agachar, se levantar, agora são todas ações livres, você não precisa gastar turno. As fases que requerem um item específico são bem menos frequentes. Eu acho que só aconteceu uma vez, era porque eu não tava me esforçando muito pra conseguir as caras. Não deixa de ser chatinho, mas pelo menos eles diminuíram, conseguiram cortar bastante da gordura. Também dá pra pegar itens só passando por eles, ao invés de parar no bloco. Eu gostaria que essas mudanças fossem todas coisas que já existissem no primeiro jogo, sabe? Mas melhor do que nada, pelo menos tem, né? Mas melhor ainda, agora tem um estilo cel shading na renderização, tem muito mais variedade nas cartas, deixa o jogo mais polido, ele fica mais fluido pra jogar. Realmente eu me diverti jogando Metal Gear Acid 2. A história é bem mais simples dessa vez. O Snake, 3 anos depois de Acid 1, agora no futuro incrível de 2019, teve uma luta que deixou ele com amnésia em algum tempo desconhecido off-screen, mas ainda ele manteve as mesmas habilidades. Ele ainda tem a memória muscular dele. E aí ele tava com os amigos comemorando ter ganhado, escuta essa, 15 milhões de dólares por ter concluído a missão de matar, abre aspas, o mafioso sul-americano Escobar, fecha aspas. É, esse mesmo. Esse Escobar. O Solid Snake matou Pablo Escobar nessa porra dessa história. O Pablo Escobar de alguma forma conseguiu viver até 2019. Mas de repente ele é pego por um ex-FBI que decide fazer um acordo com ele. Se o Snake se infiltrar no laboratório e estão fazendo um experimento suspeito com as crianças, nossa, será que tem um Metal Gear? Claro que tem um Metal Gear. E se tudo der certo, o agente não denuncia ele. Mas aí um dos interinos lá mantém um agente em refém e toma posse da missão, porque o cara era da FBI de verdade, ao invés de ser só um ex-FBI. Aí nisso o Snake vai descobrindo aos poucos o que ele tem a ver com esse laboratório, enquanto impede o Metal Gear de acordar e fazer merda, como sempre. O final é que é ótimo, que o Snake ele se lança do canhão do Metal Gear para escapar da sequência de autodestruição e sobrevive. Ele entra no canhão, liga o Metal Gear e se atira para longe. Ele quebra todos os ossos do corpo fazendo esse lançamento, porque obviamente não era para um cara daquele tamanho passar num canhão de metralhador e lançar míssil, onde se lança ogiva nuclear. Mas é o Shed ali, o Solid Snake Shed simplesmente fez e foda-se. Esse Snake não é o mesmo Snake de Acid 1, literalmente, porque o Snake do Solid 1 foi morto off-screen, e esse foi um clone criado no 2 para dominar o mundo, mas que conseguiu escapar do laboratório. Aí a visita foi feita propositalmente para ver se podiam apagar todos esses rastros que fizeram, mas ele consegue escapar dessa forma miraculosa aí. Pô, nem em linha do tempo paralelo o Snake tem uma vida boa, né? Incrível. A melhor deles é que ele faz 2 missões, se fode e morre depois. Mas pelo menos esse clone vive até a velhice com os amigos e continua rico. Não sei, ele pode ter a mesma dança degenerativa do Cano, mas eu acho que não. O Acid 2, ele também... Eu vou falar isso só porque todos os outros vídeos de Acid 2 que eu já vi falam isso, mas eles vinham com o Solid Eye, que era pra ser aquele Solid Eye do Solid Snake, né, que eles usam em Metal Gear Solid 4, mas é tipo um pedacinho de plástico, você põe no seu PSP, e aí
tem umas cutscenes pra você assistir em pseudo 3D, sabe? Provavelmente fica desconfortável de ver, pelo que eu já vi as pessoas fazendo. É aquele pseudo 3D bem antigo, sabe? Tipo, antes do 3DS, aqueles óculos 3D que você faz no manual do mundo, sabe? Você podia ver as cutscenes de Metal Gear Solid 3 e, por algum motivo, umas modelos japoneses em sessão de foto, parece começo de pornô japonês. E é isso. Esse é Metal Gear Acid 2. Eu recomendaria a série Acid até a certo ponto. De novo, pra quem nunca jogou Metal Gear, eu recomendaria Acid? Não. Eu não acho que é uma boa introdução. E a qualidade realmente não é das melhores, ainda mais pro seu jogo de carta. Eu tolero o jogo de carta. Apesar de não ser muito meu favorito, eu já joguei todos os Mega Man Battle Network. Ainda tô pra jogar Mega Man Star Force. Se você gosta desse tipo de jogo, eu diria que você pode tirar um proveito dele. Maior do que eu, talvez, porque eu não sou tão fã assim de Mega Man Battle Network. É o motivo de eu não ter jogado Star Force ainda. Mas se você é um fã de Metal Gear, tem muita coisa pra você apreciar. Como, tipo, todas as cartas são referências a jogos passados. Tem o jogo, tem... O nome da carta é tipo Solid Snake. Aí tem a pistola, aí tem a foto das pistolas lá de Metal Gear Solid. Não só Metal Gear Solid, como Metal Gear Clássico, Snatcher e Police Notes. Várias outras referências ali. A melhor carta que eu lembro que se chamava Diarreia, que era quando você dava descarga na sua mão e aí você pegava novas cartas. Eu usava toda vez essas cartas, porque... era horrível você ter que esperar vários turnos, gastar um monte de carta, descartar 2 cartas e esperar que as cartas que você pegue sejam as que você precisa para continuar no jogo. Não, eu aperto a carta da Diarreia, aparece o Johnny Sasaki na frente da minha foto e acabou. Tranquilo. O Acid 2 eu recomendaria, inclusive, especialmente, já que fez uma fórmula bem aprimorada que teria potencial pro terceiro jogo. Ainda mais agora que Metal Gear tá efetivamente morto sem o Kojima. A primeira coisa que fizeram foi lançar o Metal Gear Survive pra matar logo o interesse na série. A fama de gacha de celular é um negócio que tá dando lucro bastante, né? Esses dias começou com Fire Emblem, agora tá com Fate, tá com um monte de coisa. Até o Yoko Taro já fez o gacha dele. Eu tô surpreso que não tem nenhum gacha da Konami, considerando quando eles gostam dessas paradas de pachinko e tal. E eu até aceitaria, sabe? Não é algo que precisa do Kojima pra funcionar, porque foi criado pelo mesmo escritor de Ghost Babel. É um negócio que funciona individualmente. Mas assim, se não encostaram em Metal Gear Acid faz 15 anos, provavelmente não vão ser agora que eles vão encostar, né? Eu entendo. Eu não acho que Metal Gear vai voltar das cinzas. Seria muito bom se voltasse, mas não espero muito. Mas enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado da experiência. Essas 2 semanas que eu passei sem o computador foram um pouco sofridas, então eu acho que eu tive que compartilhar essa experiência para manter minha sanidade. Obrigado para quem ouviu até agora e nos vemos no próximo vídeo. Falou!